O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o embaixador Arnaldo Carrilho, ex-embaixador do Brasil na Coreia do Norte, mais precisamente. Atualmente, como se sabe, a Coreia é objeto, da atenção generalizada do noticiário internacional e também nacional. Há muita preocupação com relação ao que se chama aí de, como é que a gente diz mesmo, embaixador, essa crise internacional que se coloca, o epicentro da crise, uma crise nem sempre muitas vezes manipulada, mas que ela é, na realidade, hoje o centro dos debates mundiais, Superou tudo, superou até a nomeação do Papa, a morte do Chaves e tudo, hoje só se fala na Coreia do Norte. Então, embaixador, o senhor passou 3 anos na Coreia do Norte e foi o primeiro embaixador do governo Lula e do governo brasileiro naquela região ali, naquele país, até muito recentemente, muito esnobado pelo Itamaraty e pelas políticas internacionais e externas de outros países, sobretudo da América Latina. Eu me lembro que o Lula criou cerca de 70 embaixadas, É verdade. E com isso aumentou enormemente a presença do Brasil no exterior. O embaixador Arnaldo Carrilho também tinha uma passagem pela China, Então é um homem... Mas antes da Coreia tive outra passagem rápida pela Palestina. Para a Palestina também, Palestina. Quer dizer, é um homem especialista, um expert e que viveu, botou a mão na massa mesmo ali nos assuntos asiáticos, digamos assim, Oriente Médio e Ásia. Oriente Médio e Ásia. Então, embaixador, é verdade que, como diz a imprensa, os norte-coreanos estão tão famintos, que já começaram a comer as criancinhas? Não há canibalismo lá, não. Não. Estão muito famintos, estão acostumados a viverem com fome nos períodos de crise, e eles estão num período de crise forte mesmo, porque eles estão totalmente cercados por sanções e eles têm dificuldades atualmente, inclusive a importar da China e da Rússia, que são 2 exportadores de alimentos para lá. Mas eles encontram sempre uma saída. Eu, quando vivia lá, durante 6 meses por ano, 6 meses de inverno, eles comiam a selga com nabo azedo. A selga, aquela coisa parecida com folha de alface, acelga, sim. Como um alface grande, enrolada em nabo azedo já. E isso é nutritivo? Sob ponto de vista, em calorias, Eu via pelos empregados da nossa residência lá, eles ficavam olhando, sobretudo porque a embaixatriz, minha mulher, é uma ótima, estou fazendo propaganda dela aqui, é uma ótima mestre cuca, de cozinha brasileira, eles nunca tinham visto cozinha brasileira, modo de fazer, etc. Mas ela fazia questão de generosamente dividir e permitir que eles levassem, inclusive, a casa um pouco da nossa comida, Comida que nós adquiríamos na China. O nosso arroz era comprado na China, a nossa batata era na China. E assim por diante. E quantas vezes não trouxemos também pão da China. De modo que a situação alimentar é, de fato, muito grave, gravíssima. E se tornou mais grave agora, com o aumento do cerco das sanções. Entende? Que os Estados Unidos sempre utilizaram esse estratagema da sanção,
Como eles para fazem, pressionar, certo? fazem com o Irã e fazem há anos, como sabemos, com Cuba, né? Cuba é um país embargado, sancionado. Eu me lembro que, no passado não muito remoto, Cuba chegou até a auxiliar a população, ajudar a população que, no caso, né, de falta de alimento, recorresse também a esse tipo de Exato. alimentação, né? Exato. E realmente eles, depois, com a crise, né, o Chávez ascendeu ao governo da Venezuela e proporcionou a Cuba aquela ajuda de petróleo, né, e que acabou diminuindo sensivelmente essa situação, né, que eles chamavam de estado de exceção, não era de exceção, de emergência, uma coisa assim. Emergencial. Então, embaixador, voltando à Coreia do Sim. Norte, né, é bom que a gente diferencie Coreia do Norte e Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, eles têm um grande desenvolvimento tecnológico, né? Eu vi recentemente nos jornais que eles desenvolveram um tipo de nanotecnologia para o arroz, né? Para as plantações do arroz, para evitar, né, que a praga contaminasse o arroz lá. Mas mesmo assim, eles continuam com deficiência na produção. Continuam, né? porque, por uma razão climatológica e por uma razão de relevo, o território só são cultiváveis na Coreia do Norte 16% do território só. No território. Então é muito pouca área. Por isso, por meio de um amigo que trabalha para a Embrapa, eu consegui atrair um grupo da Embrapa lá. Embrapa brasileira lá para a Coreia do Norte. E a Embrapa mandou técnicos lá, e além disso nós formamos há 2 anos uma equipe aqui no Brasil, em Piracicaba e em Londrina, especializados em cultivo de soja. Porque lá só dá soja, como só tem 6 meses, eles só dá soja uma vez. Então esses nossos especialistas conseguem 6 meses ter 3 colheitas de soja. Isso foi um dos setores. Mas voltando à coisa do alimento, eu quando saí, eu estava em negociações finais com uma empresa brasileira que se tornou mundialmente famosa, que é a JBS, de vender uns containers de carne bovina, porcina, e isso tudo das fazendas que a JBS mantém na Austrália, que aí é uma mão na roda. Quando você tem fazendas na Austrália, empresa brasileira, né, você exporta aquilo direto para a Ásia do Leste, para a China e tal. Mas a minha saída foi muito abrupta, e o ministro do Comércio Exterior da Coreia gostava muito de mim. Era uma figura muito curiosa. Ele gostava muito da comida lá de casa. Uma vez eu tinha recebido para um almoço, porque eu assinei 2 acordos com ele. Assinei com ele o acordo de cooperação econômica e técnica, e assinei com ele um adendo ao acordo comercial. E ele gostou nas 2 oportunidades da comida de casa. Na terceira vez que ele precisava falar comigo, ele telefonou para casa e deixou um recado, que ele gostaria de tratar comigo urgente de um assunto, mas gostaria de ser convidado para almoçar lá em casa. Então ele foi recebido uma terceira vez. Ele aproveitou, almoçou e tratou do assunto, e o assunto era esse: exportação de carnes. Pois é, e a Coreia não foi atingida por sanções? O Brasil podia? Na época podia ainda, hoje porque não, o Brasil tinha uma posição abstencionista com relação às imprecações de direitos humanos na Coreia, né? Eu digo Coreia, mas é a República Popular Democrática da Coreia, que é como nós chamamos a parte norte da península, Coreia do Norte. Pois é, o senhor que viveu esse dia a dia, né, o cotidiano do coreano do norte,
Como é que o senhor sente as pessoas na rua, né, com todos esses problemas, né, com essas ameaças de guerra, com ameaça de dizimação atômica? Nesses dias eu não estou lá, mas pelo que eu vejo... Só para a gente situar bem o telespectador, o senhor esteve na Coreia até abril de 2012, né? E a partir daí o senhor voltou para o Brasil, mas mesmo assim e continua com um certo dúvida. Contato lá com os coreanos. E tenho contato com a embaixada aqui e tudo. O embaixador sempre me procura, vamos jantar, ou ele vai almoçar em casa. No momento, a população da Coreia está mobilizada. Mobilizada porque há um princípio deixado pelo pai do Kim Jong-un, que é o atual comandante supremo da Coreia, que é um princípio da Song Chosin. Songun Chosin. A Songun Chosin quer dizer tudo para os militares. Militares antes, militares primeiro. Por quê? Ele mobilizou um exército de 1.500.000 elementos. A população da Coreia hoje é 25 milhões. 25 milhões. 25 milhões. E ele mobilizou esse exército para ter funções civis também. Então, por exemplo, num momento de crise como essa, a parte de saúde das Forças Armadas está cuidando de gente da população que está necessitando e tal. Então, ficou um pouco assim como o Glauber Rocha achava que o Brasil devia ser no futuro, assim. Os militares brasileiros, de origem modesta, não sei o quê, teriam uma solidariedade com o povo brasileiro de tal maneira que estariam na vida nacional. É o que está acontecendo na Venezuela agora. Na Venezuela, né? Vai ver que o Glauber era premonitor. Mas, por falar em Glauber, eu dei ao falecido a caixa do Glauber Rocha. Você tem um colega que, na época da minha designação pelo presidente Lula, disse que o Brasil e o Itamaraty escolheram um louco para representar-se diante de um louco. Então eram dois loucos. É um jornalista assim muito... que as pessoas não gostam, por isso eu fico contente. Muito bem. Mas eu queria só que o senhor descrevesse mais ou menos como é que está realmente a população, qual é o estado de espírito da população nesse momento lá na Coreia do Norte? Nesse momento muito tensa, muito tensa. Todos os cidadãos, mesmo civis, têm funções militares nos momentos de mobilização. As empregadas das residências estrangeiras, de embaixadas, elas sabem manejar um fuzil, essa coisa toda. A população é toda preparada para o sacrifício máximo da defesa da soberania do país. Entende? É uma população militarizada. Mas não só militarizada no sentido arma. Eu falei arma, espingarda, carabina. Eles são militarizados, como eu disse, setor social, setor alimentos e tal. Quando eu consegui uma doação de cereais. Então foi um navio inteiro do Brasil para lá com cereais cultivados por agricultura familiar. Então havia muita soja, muito milho. Milho em quantidade. Até tiraram fotos de mim, aquela coisa toda. Algumas pessoas foram denunciar ao Itamaraty, alguns representantes estrangeiros, de que essa doação brasileira ia toda para o Exército. Ao que eu respondi de lá, uma parte vai mesmo. Uma parte desses grãos foram para os armazéns do Exército, dentro dessa concepção deles que o Exército é popular. Gente, uma parte vai para o Exército, outra parte vai para o supermercado, outra parte... Não? Correto. Nós chegamos assim ao final do primeiro bloco deste cafénapolitica.com.br. Voltamos em alguns instantes para prosseguir esta entrevista com o embaixador Arnaldo Carrilho, ex-embaixador do Brasil na Coreia do Norte. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro,
Esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chaves, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.